Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo João Pedro e é uma honra ter você aqui comigo. No vídeo de hoje eu quero contar uma experiência que eu tive esses dias com Deus e estou muito feliz de verdade em ter você aqui. Obrigado, já se inscreva nesse canal, já fala desse canal para os seus amigos, que eu sei que alguma coisa que vai edificar o coração, que vai edificar a pessoa, né, o seu amigo, você vai sair daqui. Não é em vão que você está assistindo esse vídeo. Eu peço para que você compartilhe com as pessoas, para que elas também tenham acesso a essa palavra. Recentemente eu fui para o interior do Paraná, que é a minha cidade, e lá eu fiz um culto de ação de graças. E a minha família, ela não é convertida. O meu pai, ele não é convertido, então ele já é um idoso. Eu fiz um culto lá e foi uma benção. Tinha poucas pessoas, mas foi bem gostoso, assim. E quando eu entreguei a palavra, eu senti a presença do Espírito Santo e eu sabia que Deus estava ali comigo. E foi muito lindo, assim. Mas logo que finalizou o culto, que tinha sido uma bênção, né? Deus fez o que deveria ter feito, o que quis fazer. E eu comecei a me sentir tão vazio, sabe? Tão triste, como se eu estivesse vazio mesmo. E eu voltei com aquela sensação aqui para Curitiba de vazio. Chegando aqui, a babá das crianças é uma serva do Senhor. A mulher que cuida das crianças da minha irmã aqui em casa, ela é uma serva do Senhor. E eu falei, vamos orar, chamei ela pra orar, que eu tava me sentindo, sabe, fragilizado, vazio mesmo. E ela orou por mim, abriu a palavra, e a palavra que ela abriu era João, né? E ela abriu bem onde dizia, eu sou o pão da vida. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que Deus quer falar com isso, né? Eu sou o pão da vida, eu sei que Ele é o pão da vida. Aí orei, fiquei bem, né? A gente orou ali, fui renovado, vim dormir. E no outro dia, por incrível que pareça, eu tava me sentindo igual. Não tinha mudado nada. E eu peguei e fiquei falando com Deus, sabe? No secreto. Eu entrei no meu quarto. Falei, poxa, Senhor, eu ainda estou me sentindo vazio, ainda estou triste. O que está acontecendo comigo? E eu comecei a ser sincero com Deus. Falei, Deus, olha, eu estou achando isso de tal situação. Eu estou triste por causa disso. E quando a gente é sincero com Deus, Ele também é sincero conosco. Ele nos escuta e nos responde. Então a gente tem que estar sempre atento, porque toda vez que você for falar com Deus, Ele vai te responder de alguma maneira. Seja através da palavra, seja dentro do teu coração. E ali eu pude ouvir o Espírito Santo falar comigo. Vá na gaveta, pega a revista da EBD que está lá e lê a próxima lição. Lê o título da próxima lição. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu obedeci a voz do Senhor. E eu abri a gaveta e peguei e abri na lição de número 4 e estava escrito, eu sou o pão da vida. A mesma palavra que havia saído no dia anterior. E detalhe, eu não sabia que seria a próxima lição, eu sou o pão da vida. E aí eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo. Mas o que o Senhor quer falar em relação a tudo isso? E Deus já me tomou, sabe? Eu comecei a sentir a presença dEle. Eu comecei a ficar quebrantado na presença dEle. E ali o Senhor falava, você sabe que eu sou o pão da vida. Mas eu preciso que você entenda que eu não sou só um símbolo. Eu sou muito mais além do que o pão da vida. E quantas vezes, Pedro, Deus falava assim no meu coração, quantas vezes você vem para minha presença, você prova, né, do pão, você come do pão, só que você está mais preocupado com os nutrientes que o pão vai trazer para você, com a vitalidade, com o vigor. E você mal tem sentido o gosto do pão. Vocês estão entendendo, né? Você mal tem sentido o sabor e o quão é precioso a parte em que você prova do pão da vida. E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, é verdade, tem sido dessa maneira, Deus. E Ele falava comigo, quantos estão preocupados
só na vitalidade que o pão vai trazer, só na força, sabe? Na unção que o pão desce sobre você. Muitos já esqueceram do pão. Comem de qualquer maneira, porque estão preocupados com o depois, com o que vai ser depois, com o que vai acontecer depois, com a unção que vai ser derramada depois. Muitos estão na presença do Senhor preocupados com a unção, preocupados com os dons, preocupados com a aparência, como estão me enxergando. Será que estão me vendo como uma pessoa espiritual? Como uma pessoa que tem visão de águia? E o pão? E a fonte? Como que você está enxergando a fonte? Como que você está se relacionando com a fonte? Você chega aqui, e come do pão, lê um devocional, faz um devocional e fica esperando as coisas acontecerem. Fica esperando estar fortalecido. Mas e o relacionamento? E o relacionamento com o pão da vida? E ele ministrava para mim: Pedro, até quando você vai catar migalhas do chão? Até quando você vai andar por baixo da mesa catando as migalhas que caem, Pedro? E aquilo começou a me machucar, sabe? Foi lá na minha alma. Eu falei: Deus, eu tô fazendo tudo errado. Eu só quero os benefícios que o Senhor pode trazer para mim, ministerialmente falando, mas e a relação? Sabe? A intimidade, cadê a intimidade? E Deus falava: é tempo de se posicionarem, é tempo de sentar na mesa. Senta na mesa, come o pão fresquinho, pare de catar migalhas. Sabe o que Deus quer falar com isso? Pare de intermediar relacionamento. Relacionamento não se intermedia. Não existe. Até quando você vai estar passando por necessidades, por tempestades, e você vai estar gritando para o irmão: ei, irmão, ore por mim. Ou irmã, ore por mim. É lindo. É gostoso a gente receber oração, mas tenha certeza que mais perfeito e mais agradável aos olhos do Senhor é você manter um relacionamento com Ele. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso a Ele. E Ele falava mais para mim. Ele falava: até quando você vai ver as pessoas irem à padaria? Deus falou dessa maneira comigo. Parece heresia, mas não é. Até quando você vai ver as pessoas virem para minha presença e vai gritar: ei, traz um pedaço de pão para mim. Ei, um pãozinho, traz para mim um pão. E Ele diz para mim e para você através desse vídeo: você tem uma padaria nas mãos. É uma padaria. Pare de mendigar pão. Ele não é só um símbolo, ele é além de um símbolo. Ele não é só os benefícios. Relacionamento é tempo de posição. É tempo de buscar algo diferente com Deus. E eu sei que Deus ele tem me desvencilhado de situações, de pessoas, de relacionamentos, de lugares. Porque eu preciso que você entenda que tem lugares que você vai passar a vida inteira catando pão debaixo da mesa. Porque você não cria coragem para sentar direito na mesa, para sentar na cadeira, para pedir o pão ali na mesa e comer o pão na mesa. Pare de se comparar. Enquanto eu e você a gente se compara, a gente vai viver catando migalhas. Vai se relacionar com Deus também. Deus é perfeito. E Ele me deu uma frase, assim, algumas frases na verdade, de encerramento desta palavra. E isso mexeu muito comigo, assim. Ele dizia pra mim: Pedro, eu sou além de um símbolo, eu não sou só um simbolismo, eu sou real. Eu sou palpável. Ele é palpável. E eu preciso que você entenda, você que está vendo esse vídeo nesta tarde, que você entenda que Deus
ele é mais real que o mundo espiritual, que tudo além desse mundo é mais real do que esse físico aqui, ó. O sobrenatural de Deus é mais real do que o natural. Entendeu essa loucura? Mas é real. O sobrenatural é mais verdadeiro, é mais palpável do que esse natural. Então, é necessário sair dessa zona de conforto, de buscar o mais profundo, de querer se alimentar. Eu costumo me espelhar muito no Salmo 42, que eu digo que é o Salmo da minha vida, que é o Salmo que diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Eu e você temos sede e fome de Deus. Enquanto eu e você intermediar o nosso relacionamento com Deus, a gente vai continuar se arrastando. Tem lugares, tem mesas que não é mais para você. Sabe por quê? Porque você não está nem sentado na mesa. Você está embaixo da mesa, catando as migalhas que estão caindo. Se priorize, se valorize, assim diz o Senhor. Eu já te chamei de Lodebar para sentar na mesa. O que você ainda está fazendo embaixo da mesa, catando as migalhas do pão? Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui para te dizer isso nessa tarde. E ontem eu rompi um relacionamento que estava me machucando muito. E eu tenho a sensação de liberdade. Então é necessário que você rompa, que você se desligue, que você saia de mesas. Aleluia. Seja sincero com Deus. As frases que Ele me deu é assim, ó, que Ele me deu foi assim. Para encerrar. Pedro, eu sou real. Sinceridade gera intimidade. Seja sincero com Deus, chega a falar: Senhor, tá doendo, tá machucando, eu cansei disso, eu acho isso e isso daquela pessoa, tô errado, não tô. Só que quando você falar, pare para escutar Deus, porque Ele vai te responder. Não adianta você só chegar, despejar e ficar por isso mesmo. Ele quer te responder, aprenda a ouvir o Senhor. Sinceridade gera intimidade. Renúncia gera santidade. Sem santidade não tem como agradar o Senhor. Sem renúncia não há santidade. Guarda isso no teu coração. E a busca gera acesso. Então para de intermediar aquilo que só Deus tem para você e Ele. Aquele relacionamento verdadeiro. Aquela amizade, sabe? Sabe aquela ligação que você espera? Sabe aquele conselho que você espera, aquele abraço quentinho para falar: eu tô aqui, calma, conta comigo. É Deus, é só Ele quem pode. Ai, eu sinto Deus aqui. É só Ele quem pode fazer isso por mim e por você. Porque eu quero que você entenda que a nossa natureza pecaminosa, ela nos impede de ver o lado bom das pessoas. Então sempre a gente vai ter um pé atrás com todo mundo. A gente nunca vai agradar a todos, porque Deus também não agradou. Jesus Cristo não agradou a todos. Até hoje, Jesus ele subiu para ficar à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E mesmo assim ele sofre consequências. Até hoje ele sofre calúnias. Quem somos nós? Ei! Sai desse vitimismo. Sai dessa tristeza interna. E eu quero que você entenda que essa palavra que eu estou falando, porque a palavra do Senhor diz que é como uma espada de dois gumes. É como uma espada de dois gumes, então ela corta lá e ela corta aqui também. Pode ter certeza que também é para mim essa palavra e vai continuar sendo todos os dias.
Eu agradeço e eu peço que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de você, te proteja, te fortaleça, te segure pela tua mão e te mantenha na presença dele, independente do que falarem e o que pensarem. Amém? Amém? Creia que Deus é com você. Restabeleça a tua identidade em Cristo e o mais ele fará.